E nos últimos dias, a Caixa anunciou algumas importantes mudanças em relação às modalidades de financiamento para a construção. Tiveram mudanças nos valores de algumas taxas e também tiveram mudanças em relação a algumas regras que se aplicam à construção financiada. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber sobre essas novidades da construção financiada. Eu queria começar falando nesse vídeo que cada vez mais as pessoas estão entendendo a existência das modalidades de financiamento para a construção e estão pegando esses financiamentos para construir a sua casa. Ou seja, cada vez mais a Caixa tem demanda com financiamentos para a construção. Então também cada vez mais a gente vai estar vendo aí novas alterações, novas mudanças nos normativos da construção financiada. Afinal, quanto mais pessoas fizerem esse tipo de financiamento, mais a Caixa vai entender problemas durante o processo, coisas que ela pode estar mudando. Então foi o que aconteceu aí recentemente. A gente teve algumas importantes mudanças no normativo da construção financiada. Já te adianto que teve coisa muito positiva, mas tiveram algumas mudanças que foram bem negativas em relação ao processo ali, ao andamento de uma construção financiada. Então eu vou te mostrar todas essas mudanças agora, mas antes eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações. Toda semana eu posto um vídeo novo aqui no canal sobre construção financiada, construir para vender, mostrando as minhas obras. Então eu tenho certeza aí que meu canal pode te ajudar muito. Eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Todo dia eu tô nos stories respondendo as dúvidas do pessoal, então eu tenho certeza que tu me seguindo lá, eu também vou conseguir tirar algumas das tuas dúvidas. Pessoal, vamos falar então sobre as mudanças que tiveram aí na construção financiada. A primeira mudança foi uma alteração de valores em relação às taxas de contratação do financiamento. Então, para a modalidade SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a gente teve uma redução bem grande dessas taxas, o que é algo muito positivo para nós. Em relação ao programa Casa Verde e Amarela, não teve nenhuma redução, não alterou nada do que a gente já vinha tendo até então. Então, para o programa Casa Verde e Amarela, as taxas continuam 1,5% em relação ao valor do financiamento. Já no SBPE, antes a gente pagava para contratar um financiamento R$ 3.100, sendo que desses R$ 3.100 a gente pagava R$ 750 para a taxa de engenharia, que era aquela taxa que a gente pagava para que o engenheiro credenciado pela Caixa fosse até o nosso terreno, avaliasse esse nosso terreno, avaliasse nossos projetos, avaliasse a nossa planilha PCI. Então a gente pagava esses R$ 750 logo ali no início do processo, quando a gente enviava toda a parte ali do imóvel para a Caixa analisar, e o restante do valor, totalizando ali R$ 3.100, então R$ 2.350, a gente pagava na hora que a gente ia assinar o contrato de financiamento. Ou seja, antes a gente tinha aí de taxa para a contratação de financiamento R$ 3.100. Isso no SBPE, tanto para a aquisição de terreno e construção, quanto para o financiamento de construção em terreno próprio. Só que para essas duas modalidades, financiamento de construção em terreno próprio e aquisição de terreno e construção, teve uma redução importante nesse valor. Então agora, para contratar um financiamento pelo SBPE de aquisição de terreno e construção, a gente vai pagar uma única taxa de R$ 1.892,27 e para o financiamento de construção em terreno próprio, também pelo SBPE, a gente vai pagar uma taxa de R$ 1.676,21. Notem, pessoal, que eu falei aí para essas duas modalidades que a gente vai pagar uma única taxa. Por quê? Porque aquela taxa de R$ 750 que a gente pagava lá no início do processo, aquela taxa de engenharia, a gente não precisa mais pagar. Agora, quando a gente enviar a nossa documentação para a Caixa fazer a análise de engenharia, a gente não vai ter que pagar nada. A gente vai ter que pagar só essa taxa reduzida na hora de assinar o contrato de financiamento. Ou seja, a gente teve uma redução quase pela metade. Antes a gente pagava R$ 3.100 e agora a gente paga ali em torno de R$ 1.800,
R$ 1.600 para estar contratando um financiamento para a construção. Então, gente, é o que eu falo, é uma mudança muito positiva, é a Caixa entendendo aí que mais pessoas estão pegando essas modalidades de financiamento, então ela quer facilitar esse processo, quer reduzir os custos para justamente estar incentivando para que mais pessoas peguem essas modalidades de financiamento. Só que, gente, essa foi a mudança positiva que a gente teve. Eu falei ali no início do vídeo que a gente também teve algumas alterações de regras e que essas alterações não foram muito positivas. Na verdade, na minha opinião, foram bem negativas. Que é o seguinte, gente. Antes, uma das perguntas que eu mais recebia era o seguinte: Rafael, para eu ser aprovado ali num financiamento para a construção, eu preciso já ter o meu projeto aprovado pela prefeitura? Eu já preciso ter o alvará de construção? E até então, o que eu sempre respondia para o pessoal? Eu sempre respondia o seguinte: não, tu não precisa ter o projeto aprovado, tu não precisa ter o alvará de construção para assinar o contrato de financiamento, mas tu vai precisar deles aprovados para que tu receba a primeira medição da Caixa. Ou seja, para que a Caixa esteja te depositando ali os valores da medição do financiamento. Gente, até então era assim que funcionava. Só que essa regra mudou. Agora, para que a gente possa assinar um contrato de financiamento, a gente precisa apresentar para a Caixa o projeto aprovado e o alvará de construção. Por que eu falo que isso foi uma mudança muito negativa? Pelo seguinte fato, gente. Quando a gente faz um processo de aquisição de terreno e construção, para que o vendedor do lote receba o dinheiro da Caixa, normalmente vai um período ali de 3, 4 meses, que é o período que a gente coloca no contrato de promessa e compra e venda. Por quê? Porque a Caixa só vai pagar esse cara depois de a gente assinar o contrato de financiamento e registrar esse contrato. Só que, gente, até então a gente conseguia assinar esse contrato de financiamento, registrar esse contrato sem ter que estar com o projeto aprovado pela prefeitura. Agora a gente só vai conseguir fazer esse processo com o projeto aprovado pela prefeitura. E a gente sabe que tem muitas cidades aí do Brasil onde demora muito para um projeto ser aprovado. É aquilo que eu sempre falo, é algo que não depende mais de nós. Ou seja, vou estar com o projeto finalizado, mas eu vou ter que esperar a prefeitura me dar o ok para que eu possa estar dando entrada na Caixa. Então isso foi algo muito negativo. Vou falar aqui para vocês como eu fazia. Eu normalmente dava entrada na Caixa sem estar com o projeto aprovado pela prefeitura. Eu costumava dar entrada na Caixa e na prefeitura no mesmo dia. Fazia ali o processo simultaneamente. Afinal, aqui em Porto Alegre, demora cerca de 20, 25 dias para aprovar um projeto na prefeitura. Só que, gente, agora eu não posso mais fazer assim. Primeiro eu vou ter que aprovar esse projeto na prefeitura. Então, vai demorar um tempinho a mais. Talvez eu tenha que estar fazendo aí meus novos contratos de promessa de compra e venda dos terrenos que eu vou comprar através do financiamento de aquisição de terreno e construção com um prazo maior. Afinal, agora eu preciso primeiro aprovar esse projeto para depois estar dando entrada na Caixa. Só que, gente, muita calma e muita atenção. A questão das mudanças de valores de taxa que a gente falou ali no início, isso já está valendo, tá? Começou a valer a partir de agora, 1º de junho de 2022. Só que essa questão de só ser aprovado ali com o projeto aprovado pela prefeitura, isso só vai valer a partir do dia 1º de agosto de 2022. E, gente, todas essas mudanças que normalmente causam um impacto negativo nos construtores que trabalham com construção financiada, nos clientes, a Caixa costuma receber muita reclamação e estarem alterando aí essas regras. Então, na minha opinião, provavelmente a gente vai ver aí nos próximos meses a Caixa mudando novamente essa regra, porque é algo que, para mim, vai impactar muito aí o tempo, a agilidade de um processo de uma construção financiada. E por fim, a última mudança que a gente teve é que a partir de agora a gente é obrigado em todas as obras que são feitas com o financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal colocar na frente da obra um adesivo demonstrando que é uma obra financiada pela Caixa. Esse modelo de adesivo, a própria agência que tu contratar o financiamento tem que te disponibilizar. Então, os engenheiros credenciados pela Caixa que vão estar analisando a tua documentação, analisando a tua planilha PLS,
Eles vão ter que ver lá na tua planilha PLS que tu colocou uma das fotos onde aparece esse adesivo da Caixa. Então, antes já existia esse adesivo, mas a gente não era obrigado a colocar. A gente conseguia estar recebendo as nossas medições mesmo sem ter que colocar esse adesivo na obra. Agora, a gente é obrigado a colocar esse adesivo da Caixa em frente a todas as obras financiadas. O que eu achei disso, gente? Na verdade, não impacta muito. É só mais ali um gasto que a gente vai ter que ter pegando, imprimindo, plotando esse adesivo e colocando em frente aí as nossas obras. Mas é algo que até é bacana. É o que eu sempre falo. Se a gente colocar na frente da nossa obra uma placa da Caixa demonstrando que é uma obra financiada, é uma forma aí de outras pessoas que vão estar passando pela frente da nossa obra, vão ver que é uma obra financiada, vão ver que está ali a placa da tua construtora, enfim, de quem está realizando essa obra, e pode ser uma forma de captar clientes. Afinal, o cara vai ver que essa construtora que está realizando essa obra realiza obras financiadas. Gente, então foram essas mudanças que a gente teve aí nos últimos dias em relação à construção financiada. A questão ali das taxas, que diminuíram bastante ali na contratação de financiamentos pelo SBPE, é realmente algo muito positivo, gente. Então, quem trabalha com construção financiada, manda uma mensagem aí para os clientes de vocês que vão estar assinando contratos de financiamento nos próximos dias, que eu tenho certeza que eles também vão estar adorando essa novidade. Afinal, aí é uma economia de mais de R$1.000. Em relação à questão do projeto, é algo que a gente vai ter que estar se adaptando. É o que eu sempre falo aqui, a construção financiada é uma excelente forma de a gente viabilizar a construção de uma casa, ela tem ótimas condições, é uma forma de a gente construir sem ter que descapitalizar. Mas quem manda nesse processo é quem está repassando esse dinheiro, que é a Caixa, que é o banco. Então, a Caixa tem as suas regras e a gente tem que se adaptar a elas. Vai ser algo que talvez seja um pouco difícil de se adaptar no início do processo, mas na sequência a gente já pega a manha, já consegue estar tocando todas as nossas obras financiadas com a mesma agilidade em todo o processo. E por fim ali, em relação à placa de obra ali, colocar o adesivo da Caixa, também sem problema nenhum, é algo que eu vejo até como positivo, é algo que nos auxilia aí na captação de novos clientes. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí quais foram as mudanças que a gente teve aí em relação à construção financiada, mas se por acaso ficou alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo vocês. E por fim, gente, não deixem de deixar o like de vocês, curtir esse vídeo. Agora o YouTube está entregando os vídeos que mais tem likes. Então, se esse vídeo tiver bastante curtidas, mais pessoas vão poder estar assistindo ele e entendendo aí sobre essas novas mudanças em relação à construção financiada. E por fim, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima!